Capítulo 80. Espírito de exploração. O ninho tinha formato esférico, com um buraco redondo no centro. Normalmente, um ninho como esse seria feito de grama e galhos, mas este era construído a partir dos galhos da grande árvore, cada um com pelo menos a espessura do braço de um homem. Esses galhos estavam torcidos e entrelaçados em um padrão caótico, criando paredes negras como ônix, sem lacunas. Sunny nunca tinha visto nada parecido. Pássaros eram uma visão rara no mundo real, muito menos gigantes. O tamanho da entrada no ninho era grande o suficiente para passar um pequeno caminhão. O próprio ninho era várias vezes maior. Uau! Por um segundo, ele sentiu um pouco de medo, com receio de que o pássaro gigante estivesse por perto. Mas então seus medos desapareceram. O ninho parecia abandonado. Era antigo e vazio, algumas de suas partes já à beira do colapso. Era como se milhares de anos tivessem se passado desde que alguém estivera neste lugar escondido e secreto. O ar estava impregnado de solidão e desolação. Faz sentido. Se eu mal consegui passar pelas folhas, como um monstro gigante faria isso sem deixar um buraco enorme na barreira? Sunny hesitou, cautela e curiosidade lutando uma contra a outra em seu coração. Por um lado, explorar ninhos antigos não era a melhor das ideias em lugar algum, muito menos dentro do reino dos sonhos. Isso representava grandes riscos. Por outro lado, também poderia levar a uma grande recompensa. Além disso, não era simplesmente interessante demais. No final, Sunny decidiu escalar o ninho para saciar sua curiosidade. Ele se convenceu de que era seguro seguindo um raciocínio inesperado. Em seu estado de espírito distorcido, Sunny estava convencido de que a árvore da alma era um ser grande e benevolente, que os protegia das terríveis ameaças escondidas no mundo exterior. Se assim fosse, como poderia algo relacionado à grande árvore ser inseguro? Aproximando-se da entrada do ninho, ele se equilibrou na beirada do galho e tentou olhar para dentro. No entanto, ele não era alto o suficiente para ver nada, exceto o lado interno do teto do ninho. Como sua posição era bastante precária, Sunny decidiu não adiar o inevitável e pulou, jogando-se para cima e por cima da borda da entrada. Um momento depois, ele pousou em uma superfície macia. A parte inferior do ninho estava coberta por uma espessa camada de teias de aranha brancas e sedosas. O tempo as tornou quebradiças e maleáveis como areia. Havia tantas teias de aranha por perto que, por um momento, Sunny pensou que havia caído em um gigantesco casulo branco. Mas não, era apenas um ninho. E lá, no centro dele, havia um. Sunny piscou. No centro do ninho, havia um ovo. Um ovo gigante e antigo, tão alto quanto ele, cinza e aparentemente sem vida, como se tivesse sido transformado em pedra pela passagem do tempo. Esquecendo-se de respirar, Sunny olhou em volta, certificando-se de que não havia nada, e ninguém, por perto. Mas não. O ninho gigante estava vazio e silencioso, sem nem mesmo uma sombra solta escondida em algum lugar à vista. Que fascinante! Sunny sentiu-se estranhamente animado. A sensação de descobrir algo incrível, algo que ninguém além dele jamais havia visto, encheu-o de um profundo senso de admiração e satisfação. Ele nunca soubera que havia esse lado dele, cheio de paixão de um explorador. Vamos dar uma olhada nessa coisa. Caminhando sobre a seda macia, Sunny circulou lentamente o enorme ovo e o estudou. À primeira vista, parecia ser feito de pedra. A superfície do ovo tinha várias tonalidades de cinza, que se sobrepunham umas às outras como nuvens em movimento. Esse padrão era estranhamente bonito, dando ao ovo uma aura misteriosa. Mas, no geral, era apenas grande e liso. Sunny coçou a parte de trás da cabeça e deu um passo à frente, colocando a mão na superfície do ovo. Imediatamente, ele sentiu uma forte sensação de espanto. O ovo estava quente ao toque. Está ainda vivo. No segundo seguinte, Sunny sentiu um estranho puxão afetando seu núcleo. Era como se o ovo estivesse tentando roubar sua força vital. Ele puxou a mão e olhou para o ovo com apreensão sombria. A maldita coisa não só estava viva, mas também era capaz de sugar a vida de qualquer coisa que a tocasse. Ele só não conseguiu devorar sua alma por um motivo. Até onde Sunny sabia, ele era a única existência em dois mundos sem um verdadeiro núcleo de alma.
Ele tinha o misterioso núcleo da sombra em vez disso. Foi por isso que sua força vital não foi afetada. Ufa! Foi por pouco. Olhando para o gigantesco ovo, Sunny pensou em como se vingar dele. O ninho, sem dúvida, pertenceu a uma criatura do pesadelo extremamente poderosa. Portanto, sua cria também era um ser de força considerável. No entanto, devido a alguma razão desconhecida, esse ser não havia sido capaz de eclodir e foi deixado para trás por seu progenitor, destinado a permanecer preso dentro do ovo por toda a eternidade. Ou pelo menos até algum incauto se aproximar o suficiente para alimentá-lo com essência de alma e dar-lhe poder suficiente para se libertar. Sorte minha que eu não sou um tolo. Espere, talvez eu seja. Suas decisões têm sido muito estranhas ultimamente. Ele não conseguia explicar algumas delas, incluindo a mais recente. Era como se sua capacidade de pensar tivesse sido reduzida. Enfim. Ainda sou mais inteligente que um maldito ovo. Como um verdadeiro explorador, ele foi aonde ninguém jamais havia ido antes e fez uma descoberta incrível. Ele encontrou um ser inacreditavelmente misterioso e raro, algo que nenhum ser humano jamais ouviu falar. Naturalmente, ele tinha que matá-lo. Era disso que o espírito de exploração se tratava, não era? Invocando o fragmento da meia-noite, Sunny o cravou na superfície de pedra do ovo, fazendo com que uma chuva de faíscas caísse sobre as teias de aranha. A lâmina afiada deslizou inofensivamente pela pedra, deixando apenas um arranhão superficial nela. Duro na queda. O ovo era resistente o suficiente para suportar um golpe de uma arma desperta. Se fosse tão resiliente, Sunny temia imaginar quão poderoso seria o monstro adulto. Definitivamente não era uma criatura do pesadelo comum. Mas então, ele não era um adormecido comum. Sua sombra fluiu de suas mãos para o fragmento da meia-noite, transformando o metal polido da lâmina em um preto opaco e sem brilho. Imediatamente, uma aura fria irradiava da espada, fazendo-a parecer afiado o suficiente para cortar o mundo em pedaços. Avançando, Sunny levantou o fragmento acima de sua cabeça e cortou, desferindo um golpe devastador. Aprimorado pela sombra, a lâmina negra penetrou na superfície de pedra do ovo e o partiu. Fendas percorreram o gigantesco ovo de pedra enquanto a espada de Sunny se cravava nele. Um lampejo sinistro de luz carmesim brilhou pelas rachaduras e depois desapareceu, deixando para trás apenas escuridão. Um jorro de líquido viscoso e negro escorreu sobre as teias de aranha brancas. No silêncio que se seguiu, Sunny ouviu a voz sedutora do feitiço: "Você derrotou um grande demônio, a prole do pássaro ladrão vil. Sua sombra fica mais forte. Você recebeu uma memória."